Graças a Deus por este momento de culto ao Senhor. E vamos, nesse momento, fazer a leitura do Salmo 7, dando continuidade à nossa exposição no livro dos Salmos. Salmo de número 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi, salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cush, da tribo de Benjamim. Em ti me refugio, Senhor, meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão, sem que ninguém me resgate. Ó Senhor, meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo, ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria de meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, Ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz, todos os dias Ele mostra a sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua lealdade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Que o Senhor, de forma misericordiosa e compassiva e amorosa, aplique as suas verdades em nossos corações nessa noite. Irmãos, este é um salmo que é considerado o primeiro dentre os salmos imprecatórios. Esses salmos imprecatórios, ele tem a característica de um pedido de juízo, de calamidade ou maldição contra os inimigos de Davi, que também são inimigos de Deus. Estes salmos podem deixar muitas pessoas admiradas, mas nós devemos levar em conta o propósito deles. O primeiro propósito é demonstrar como Deus trata os ímpios. Segundo, dar uma oportunidade de arrependimento para eles. Terceiro propósito, reivindicar os justos perseguidos. E quarto, motivar a todos, justos e injustos, a louvar a justiça divina agora e no grande dia do Senhor. O Salmo 7, ele começa com as seguintes palavras de Davi: em ti me refugio, Senhor, meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão, sem que ninguém me resgate. Davi aqui faz uma declaração direta a Deus, afirmando que Ele é o quê? Ele é o seu refúgio. Ele diz, em ti me refugio. Então quer dizer que o Senhor é o refúgio de Davi. Toda oração geralmente começa com palavras de gratidão, a não ser que a alma esteja atribulada. E esse aqui era o caso de Davi, que agora ele começa clamando o quê? Salva-me e livra-me. Ele não orava por salvação do pecado, ele orava pela salvação e livramento dos seus inimigos,
que o perseguiam como leões. Davi, ele conhecia muito bem a força destruidora de um leão. Ele viu muitos leões destruindo vidas indefesas. Ele mesmo, quando pastoreava, quando o leão ou o urso chegava perto do rebanho das ovelhas, ele enfrentava e até matava quando esses animais o atacavam. Isso que narra 1 Samuel capítulo 17, dos versos 34 a 36. Mas agora, Davi está diante de um inimigo que se comparava a um leão que era muito mais forte do que ele, que podia matá-lo e podia despedaçá-lo sem chances dele escapar e sem nenhuma possibilidade de livramento. Veja só que palavras desesperadoras Davi diz: sem que ninguém me resgate. Parece muito com as palavras que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 7:24, quando ele diz: como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal, dominado pelo pecado? Mas é interessante que Paulo, ele não falava de si mesmo, porque Paulo conhecia o seu libertador. Paulo estava falando de um homem perdido, que embora conhecesse a lei de Deus, desconhecia o Salvador. Davi, ele conhecia o seu libertador. Mas por que Davi falou desse jeito? Sem que ninguém me resgate. Ele falou desse modo para trazer à tona, para ressaltar a sua tão grande desesperança e miséria, se ele não tivesse Deus como seu refúgio. E de fato, irmãos, se não fosse a ajuda constante de Deus, seríamos despedaçados pelo nosso maior inimigo. Satanás é comparado como a um leão. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: que anda como um leão à sua volta, à procura de alguém para devorar. Os leões, irmãos, são traiçoeiros. Eles se aproveitam da fraqueza de suas vítimas. Da mesma forma, Satanás age. Não somente Satanás, como todos os nossos inimigos, que nos ameaçam dia a dia. Eles ficam rondando, procurando o momento certo para atacar pelas costas, a fim de nos destruir. Mas como Davi, a nossa única esperança está em buscar o refúgio em o nosso Deus poderoso. Dito essas coisas, eu quero trazer a mensagem de hoje sobre o tema: você já foi acusado, julgado, condenado injustamente? Esse é o tema da nossa mensagem. Você já foi acusado, julgado, condenado injustamente? E existem, queridos, 3 palavras-chave que revelam este salmo: acusação, julgamento e condenação. Sendo assim, nós vamos ver cada uma delas. Primeiramente, vamos ver sobre acusação, versos 3 até o verso 5. E os versos 3 e 4 diz assim a palavra do Senhor: ó Senhor meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo, ou saqueei meu adversário sem razão. Percebam que Davi, ele usa aqui as mesmas palavras que usou lá no verso 1, quando ele diz Senhor meu Deus. Porque essas expressões, elas são usadas quando alguém se sente ofendido, profundamente angustiado, e não consegue achar solução para o seu caso. Davi estava sendo acusado de algo que ele não fez, por isso ele diz, se fiz o mal. Davi estava sendo acusado injustamente, e Davi continua, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo. Ele se nega a confessar um pecado que ele não praticou, e dessa forma ele está dizendo que ele é inocente. Percebam que o uso da partícula se, por 3 vezes, indicava claramente uma afirmação de sua fidelidade. É se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo. Davi, ele tinha consciência limpa, que ele era fiel e verdadeiro. Mas então, de qual culpa Davi estava sendo acusado? Nota que ele diz, se trair um amigo.
E aqui ele estava se referindo ao rei Saul, pois de acordo com o título do Salmo, diz que foi escrito sobre Cuxi. E quem era esse homem? Quem é esse tal de Cuxi? Ele era um parente de Saul, da mesma tribo de Benjamim, e esse Cuxi, ele havia caluniado Davi, acusando Davi de uma conspiração contra o rei Saul, dizendo que Davi queria matar o rei. Por isso que quando Davi ficou frente a frente com o rei Saul, lá em 1 Samuel capítulo 24, verso 9, ele diz para o rei Saul: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer o mal? E Davi ainda continua, 1 Samuel 24, 10, e Davi ainda disse ao rei Saul o que ele respondeu, quando ele mesmo foi incentivado a matá-lo, porque Saul perseguia Davi como inimigo. 1 Samuel 24, 10, diz assim a palavra do Senhor: hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que eu matasse, mas eu poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. E no verso 11 seguinte, Davi mostra ao rei Saul o pedaço do manto que ele cortou do rei. E isso então mostra claramente a inocência, quando ele poupou a vida do rei Saul, quando ele podia ter acabado com aquele que o perseguia de morte. Então este é o fato. Havia uma acusação falsa de uma conspiração contra um homem de Deus que tinha misericórdia de até poupar a vida de um grande inimigo seu, que procurava matá-lo de todas as maneiras, a todo custo, em muitas ocasiões, vivendo como um caçado por um leão. Assim era Davi. E não é de se admirar então que ele fosse chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque Deus é misericordioso até com seus piores inimigos, poupando a vida deles, inclusive dando oportunidade de que eles se arrependam para serem salvos e viverem eternamente com o seu Salvador. No verso 5, Davi faz um juramento de sua inocência. Antes ele diz assim: se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo, então ele diz no verso 5, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem a minha honra. Tipo como se nós disséssemos hoje, ou muitas pessoas dizem, né? Se eu fiz isso, eu quero que um raio caia na minha cabeça. Isso é um juramento. O que ele quer dizer? É que ele está disposto a sofrer se ele for culpado de alguma coisa pela qual está sendo acusado. Isso indicava que Davi realmente era inocente. E ele usa uma linguagem muito forte, quase em desespero, para se defender diante de Deus. Queridos, o veneno da calúnia pode levar a vítima ao desespero, à loucura e quiçá até à morte. As palavras de Cuxi feriram os sentimentos de Davi, atacaram a sua reputação e destruíram a paz de Davi. A Bíblia nos mostra muitos outros que foram caluniados, acusados injusta e falsamente, e sofreram muito por causa de pessoas perversas e invejosas. Lembram de José do Egito, que foi acusado injustamente de seduzir a mulher de Potifar? Jeremias foi acusado de profetizar falsamente em nome do Senhor contra Jerusalém. Daniel foi acusado de rebelião contra o rei, contra o decreto do rei Dario. Paulo foi acusado pelos judeus de ensinar contra a lei. E que dizemos de Jesus Cristo? Foi acusado de blasfêmia, de traição, de rebelião contra Roma, foi açoitado por seus acusadores e foi levado à cruz. Disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, que todos os cristãos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições.
A Bíblia também diz, lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, que Satanás nos acusa dia e noite. Portanto, irmãos, este Salmo, o Salmo 7, ele traz para nós uma grande mensagem de conforto e esperança para todos os cristãos. É também uma mensagem para o porvir, porque traz uma grande consolação a todos os que no fim dos tempos serão injustamente perseguidos. Essa mensagem contém um grande encorajamento para o remanescente fiel, aquele que resistirá, que perseverará até o fim, quando este for vítima das maldições do conflito final com os poderes das trevas e quando este for acusado falsamente. Então a primeira palavra-chave é acusação. A segunda palavra-chave da nossa mensagem é julgamento, do verso 6 até o verso 11. E Davi então apela para a intervenção divina. Ele diz no verso 6: levanta-te, Senhor, em tua ira. Este é um apelo para Deus, para que Deus tome uma providência e intervenha a fim de julgar o caso de Davi. Ele estava sofrendo horrivelmente pela língua caluniosa de seus inimigos e particularmente de Cuxe. Ergue-te contra a fúria de meus inimigos. Isso demonstra claramente, irmãos, que os seus inimigos queriam destruí-lo, estavam ferozes com ele, estavam irados com ele, mas ele sabia que Deus estava indignado contra aqueles que estavam caluniando Davi. Toda acusação será levada a julgamento, se não por aqui, se não pelos homens, se não pela justiça da terra, mas será levado ao julgamento divino. Toda palavra falada tem suas consequências, ou para o bem, ou para o mal de quem falou. Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, versos 36 e 37, eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras serão absolvidos e por elas serão condenados. Mas podemos então perguntar, como será o julgamento divino? E Davi então também pode nos responder. Primeiramente, o julgamento será universal. Versos 7 até a parte A do verso 8. Reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Como foi no passado, assim será no futuro. Davi não ficou preocupado com a presença de todos os povos que estavam ali no julgamento de sua causa. Até mesmo, ele mesmo chama os povos para serem suas testemunhas. Porque ele lembra que o seu próprio povo, eles viam, eles contemplavam as perseguições que Davi sofria, as acusações que eram levantadas contra ele, e muitos também estavam em dúvida. Davi aqui estava prevendo o dia do grande juízo, em que todos universalmente comparecerão diante do tribunal divino, em que Deus estará acima de todas as nações da terra. A doutrina do juízo, irmãos, ela é encontrada em muitos lugares da Bíblia, e nos Salmos isto é uma realidade impressionante, porque diz o quê? O Senhor julga os povos. Como será o julgamento divino? O julgamento divino será individual. Verso 8, diz o texto: declara-me justo, ó Senhor. Declara-me justo, ó Senhor. Davi aqui faz um forte apelo para que Deus venha julgá-lo pessoalmente. Se Deus julga todos os povos, por que demora em me julgar e defender a minha causa? Não é admirável que ele peça que Deus o julgue? Por acaso não deveria ter medo do julgamento divino? Nós vemos que não. Pelo contrário, Davi estava temendo aqui
o juízo dos homens, porque pelos homens ele já estava sendo julgado e já estava sendo condenado por atos que ele não praticou. E portanto isso é uma consequência do mau julgamento dos homens. Eles queriam matá-lo, porque o juízo dos homens ele é preconceituoso, ele é injusto e ele é implacável. Mas Davi então faz o quê? Recorre ao julgamento de Deus. E nós podemos fazer algumas perguntas que são bem oportunas, né? Bem pontuais para esse texto. Os justos serão julgados? E esta verdade ela é clara nesse texto. Davi era um homem justo e queria ser julgado por Deus. A palavra grega original para julgar é crino, que significa punir. Na versão Almeida corrigida, nós vamos ler assim: quem crê nele não é condenado. E isto é certo, está certo. De fato, quem crê em Cristo não será condenado. Foi isso que Paulo afirmou lá em Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas os nossos pecados serão punidos por Deus. Outra pergunta também que cabe: qual era o critério de Davi? Com base em que Davi pede para ser julgado? E ele mesmo diz lá no verso 8, na parte C: pois sou inocente, ó Altíssimo. Davi queria ser julgado sendo justo e inocente. Mas vocês já pensaram assim, como é que pode Davi se dirigir a Deus e apresentar a sua própria justiça? Não é estranho que Davi se apresente diante de um Deus nessa condição? Senhor, me julga porque eu sou justo e sou inocente. Na verdade, nós poderíamos esperar que ele se humilhasse e confessasse a sua culpa. O mesmo Davi que lá no Salmo 40, verso 12, diz assim: meus pecados se acumularam de tal modo que eu não consigo enxergar saída. Então, como Davi poderia apresentar alguma justiça diante de Deus? E nós precisamos entender aqui, que Davi aqui apresentava a sua inocência em relação às coisas de que lhe estavam acusando. E que ele tinha toda a certeza que não tinha praticado aquilo que estavam falando. Esse era um caso específico em que um homem justo estava sendo acusado e condenado injustamente. E qual é o grande desafio hoje, queridos irmãos? O grande desafio hoje é integridade. Davi tinha um caráter íntegro. E todo cristão também deve ter um caráter íntegro. Hoje, infelizmente, pouco se prega sobre pecados dos cristãos. E quase nada sobre uma vida de integridade. Os cristãos sinceros, eles são íntegros. Os cristãos sinceros, eles têm que ser íntegros. O que é que nós vemos no mundo? Nós vemos hoje no mundo pessoas que mentem, que roubam, que adulteram, que matam com muita tranquilidade. Os cristãos, eles devem revelar a sua integridade nas circunstâncias mais difíceis, nos momentos mais dramáticos de sua vida. Eles não mentem como é normal em nossa sociedade. Eles não devem se aproveitar nas horas que o seu patrão não está olhando para ele, ou que está fora. Eles são fiéis à sua esposa. Não entram em confusão e respeitam as pessoas. Não são vistos em brigas com outros. Os cristãos, eles sabem amar, sabem perdoar, e são pessoas em que se pode confiar. Como será o julgamento divino? O julgamento será vindicatório. É palavra difícil, né? Vindicatório. Mas o que é vindicatório? Vindicatório, irmãos, é o ato de punir
para reivindicar um direito de outro. É o ato, por exemplo, de eu ter que punir o Adailson para exaltar o direito da irmã Nália. Isso é vindicar. E o verso 9, na parte A, diz o seguinte: faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo. Irmãos, os justos serão vingados, justificados, defendidos perante todos, e então eles serão confirmados. Já os ímpios serão derrotados e cessará toda a malícia. Os falsos acusadores saberão que suas mentiras serão declaradas diante de todo o universo, e eles ficarão sem o poder de dizer nada. Nada justificará, não vai ter mais, não vai ter portanto, não vai ter entanto, nem contudo, nada. Será uma situação terrível, embaraçosa. Então, o mal cessará, e o pecado não se levantará pela segunda vez. Os justos serão estabelecidos para sempre no reino eterno, e Deus será glorificado. Como será o julgamento divino? O julgamento será justo. E será justo por duas razões, muito claras, no verso 9 até o verso 11. Primeira, Deus tem o poder. Deus, Ele é onisciente. O verso 9 diz assim: pois tu sondas a mente e o coração. Irmãos, Deus é tão sábio, que Ele pode penetrar na mente do homem, e nada escapa do seu olhar penetrante, do seu olhar investigador. Ele é capaz de ler pensamentos da mente, perceber sentimentos, perceber e entender inclinações do nosso coração. Ele é sábio demais para errar, e vê o coração além das aparências. Deus não vê apenas a casca, Ele vê o que tem por dentro da casca. Ele não julga pelo exterior, cabelo cortado, bonitinho, bem vestido e perfumado. Não, Ele vê o coração de cada um. Ele julga pela sua reta justiça, Ele julga pelo que é justo, pelo que é a justiça dEle. Por isso, só Ele tem poder para fazer justiça. Segunda razão, Deus tem o caráter. Deus não somente pode fazer justiça, mas como também o caráter justo. Ele é chamado no verso 11 de justo juiz. E no verso 10, Davi diz: Deus é meu escudo. Ele salva os que têm coração íntegro. Davi confia em Deus como seu escudo, porque tem certeza de que Deus o salvará de seus inimigos. Inimigos que desejam o quê? A sua morte. Mas o Senhor, Ele é o justo juiz, e portanto, Ele faz distinção entre pessoas, livrando os que têm o coração íntegro, e demonstrando sua indignação, toda indignação e ira contra os perversos. Primeira palavra-chave, acusação. Segunda, julgamento. Terceira palavra-chave, condenação. Dos versos 12 até o verso 16. Jana, por favor, apaga essa luz aqui no meio. Então, terceira palavra-chave da mensagem, do texto, que o texto apresenta, condenação. Agora, então, do verso 12 até o verso 16, o salmista apresenta a sorte dos ímpios e dos que gostam de dar um falso testemunho a respeito do caráter íntegro dos filhos de Deus. E agora ele responde a seguinte pergunta: como os ímpios serão condenados? Os ímpios serão condenados por um Deus justo. Versos 12 e 13 diz assim: se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Muitos dizem e muitos têm pregado que Deus não condena ninguém.
Mas a Bíblia nos mostra totalmente o contrário. Deus condenou Sodoma e Gomorra, mandando fogo e enxofre do céu. Deus condenou o faraó e todo o seu exército. Condenou Herodes. Condenou Judas. Na verdade, a sua espada está preparada e as suas flechas estão prontas contra todos os ímpios que não se converterem. E ele pode fazer isso por quê? Porque ele é o justo juiz. Porque ele é o Deus justo, que não se alegra e não entra em acordo com o pecado e nem com a iniquidade. Ele sempre condena o pecado, seja de quem for. Mas estas palavras também, irmãos, elas são palavras cheias de esperança. Porque o salmista apresenta uma condição cuja há uma reciprocidade, segundo a qual, se os homens se converterem, o Senhor desviará deles a sua espada e as suas setas inflamadas, a fim de que possam ser salvos. Mas se eles não se arrependerem, serão condenados, porque Deus é justo e não pode inocentar o ímpio, o perverso. Como os ímpios serão condenados? Os ímpios serão condenados por seus pecados. Verso 14 diz o quê? Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Figuradamente aqui, ele pode usar a questão da fertilidade. A fertilidade para o mal é comparada a um processo de gestação e parto. O fato aqui é que o ímpio, ele produz o engano e a mentira naturalmente. Da mesma forma que naturalmente uma mulher gera e pare uma criança. Como assim, irmão? Porque o pecado, irmãos, ele é a vida do ímpio. O pecado está no ímpio dentro e fora, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus atos. O ímpio, ele nasce no pecado, ele cresce no pecado, ele respira no pecado. Por isso que nós não nos admiramos quando algumas pessoas dizem frequentemente: que mal tem isso? Que mal tem isso? É só uma mentirinha. Que mal tem isso? É só uma fofoquinha. Que mal tem isso? É só um pecadinho. Porém, Provérbios capítulo 5, verso 22 nos diz que o perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Como os ímpios serão perdoados? Como os ímpios serão condenados? Os ímpios serão condenados por suas próprias mãos. Verso 15 e 16 diz assim: abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. O livro de Esther, no capítulo 7, verso 8 a 10, narra que Amã ergueu uma forca para poder enforcar, para matar Mardoqueu. Mas ele mesmo, Amã, é que foi enforcado nela. Gálatas capítulo 6, verso 5 diz: porque cada um de nós é responsável pela própria conduta, ou porque cada um levará o seu próprio fardo, na versão Ara. A maldade do ímpio, a maldade do perverso recai sobre ele mesmo. O mal traz sua própria punição contra aquele que é o malfeitor, que produz o mal. E o justo juiz, ele destruirá aqueles que perseguem os cristãos, fazendo sua violência cair sobre as suas próprias cabeças. Concluindo, querido, vamos olhar para o verso 17.
E Davi então conclui esse salmo com palavras gloriosas. Davi diz: darei graças ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Irmãos, este é o ápice, é o ponto alto do salmo. Porque esta é a maior razão porque Davi tanto procurava o julgamento divino. Este é o motivo mais importante porque Davi podia ter segurança de que seria salvo: a justiça de Deus. Ele sabia que o seu caso seria julgado a seu favor, porque Deus vê o coração sincero e amoroso. Ele não julga apenas pelas aparências, Ele é capaz de revelar a justiça que trazia beleza, que emoldurava o caráter maravilhoso de Davi. Portanto, então, qual seria a atitude natural, a atitude espontânea de Davi? Gratidão e louvor, que nós vemos aqui no verso 17. Ele rende graças a Deus por sua justiça e canta os louvores ao nome do único Deus que tem o seu trono soberano no universo, sendo Ele o excelso Senhor Altíssimo. Irmãos, nós precisamos ter essa experiência em nossas próprias vidas. Nós necessitamos conhecer mais da justiça misericordiosa de Deus. E olhe só, se você também está decepcionado com alguma pessoa, ou com algumas pessoas, se você também foi acusado de forma injusta, se você está sendo perseguido indevidamente, este é o momento de você voltar-se para Deus, e tal como Davi, louvar a sua justiça, que é imparcial e compassiva, em favor da libertação, da sua libertação contra os inimigos e os perversos. Os resultados, no tempo certo, serão vistos e sentidos. Muitas vezes serão rápidos, outras vezes exigirão mais de nós, mas os resultados, eles virão. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos esperar do Senhor a nossa justa justiça. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor com as nossas cabeças. Eu quero pedir que o nosso presbítero